Essa é uma exposição sobre a produção fotográfica no Brasil durante a Primeira República, né, o final do século XIX até 1930, com foco no desenvolvimento das principais cidades brasileiras à época. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belém, Porto Alegre, Belo Horizonte, que foi fundada no final do século XIX. A gente queria pensar e olhar para a produção fotográfica que não foi mostrada na Semana de Arte Moderna de 22. E aí a gente viu que muita coisa interessante estava sendo feita, principalmente nessas cidades que estavam sofrendo grandes reformas urbanas durante esses primeiros anos do século XX. A exposição foi uma oportunidade para pensar justamente nas contradições que estão aí implícitas nesse processo de modernização do Brasil no início do século XX. O que é modernidade no Brasil, né? Sendo que a proclamação da República, o golpe da República foi proclamado só um ano depois da abolição da escravatura, e todas as contradições aí que a gente pode ver nessas cidades brasileiras, nesses processos de reforma urbana, são o assunto dessa exposição. Esse é um momento muito interessante porque é um momento de muita novidade técnica na fotografia e na impressão da fotografia. Então é um momento em que a fotografia de fato se espalha pelas cidades. Então, ao mesmo tempo em que a cidade está se expandindo, que surgiu o cinema, né, que os primeiros cinemas estão sendo abertos nas cidades brasileiras, os primeiros filmes estão sendo feitos, é um momento em que a indústria gráfica passa a imprimir fotografia em larga escala, por meio dos cartões postais, principalmente, e das revistas ilustradas. A popularização do consumo das imagens coincide com esse momento de revirada das cidades, né, de expansão das cidades, de chegada de muitos imigrantes e da necessidade de se criar grandes eventos públicos de entretenimento para essas massas. Então, um momento de muita mudança, mas que no Brasil é um momento muito contraditório também, porque ao mesmo tempo que a gente vê, né, as cidades sendo reviradas, por isso o título da exposição, Moderna pelo Avesso, né? Ao mesmo tempo a gente vê todo esse movimento convivendo com uma sociedade ainda muito precária, né? Muito rural. Então a gente vê o tempo todo essas contradições. Então a exposição tenta trazer, né, por meio de alguns conjuntos fotográficos menos conhecidos e quase sempre feitos por amadores, esse outro lado, né? A gente tentou se afastar de fato desses registros mais oficiais e trazer um pouco aí da pulsação da vida nas ruas dessas grandes cidades nesse momento.